Eu não sei se já aconteceu com você, de você confrontar outra pessoa perguntando: Jesus faria isso? E a pessoa lhe responder: Jesus era Jesus, eu sou humano, eu sou falho. E aí me veio na minha cabeça uma pergunta: tá, Jesus era Jesus, de fato. Apesar de Jesus ser homem, ele era impossível de pecar. Só que ainda assim, Deus ele é justo com o homem. Deus não deixou de ser justo com o homem porque era o filho dele. Jesus também passou por tudo e ainda assim não pecou. E é aí que vai estar o tema do nosso vídeo, porque apesar de nós sermos seres humanos, ainda assim é capaz da gente não pecar. Não é impossível, porque em Deus nada é impossível. Só que Jesus, com a vida dele, nos mostrou que apesar de nós estarmos nessa terra caída, ainda assim a gente encontra sustento e santidade em Deus. É por isso que a gente busca Deus. E nesse vídeo eu vou ensinar a você como Jesus era tão humano quanto você e eu e como ele fazia para nos ensinar a não pecar. Oi, tudo bem com você? Desculpa eu não ter postado vídeo nessas semanas porque eu tava muito ocupada, só que agora eu estou de volta. Bom, apesar de Jesus ele ser 100% homem, ainda assim a probabilidade dele pecar era impossível, porque ele não tinha a natureza caída do homem, porque a essência do homem é a natureza caída. A essência de Jesus é divina, ele ainda era Deus em sua essência, só que também era homem, era um 100% Deus e 100% homem. É complicado de entender, sim, são coisas divinas, complexo de se explicar, só que o que você tem que entender para começar a entender que Jesus ainda assim era por 100% homem e ainda assim não pecou, é que Deus ele é justo. E Deus sendo justo, ele não ia colocar um fardo maior nas nossas costas do que a gente pode carregar. E é isso que Jesus também estava tentando nos ensinar com a vida dele. Apesar dele ter a sua essência divina, ele nasceu como um homem, morreu como um homem, viveu como um homem, sentiu tudo que um homem sentiu para nos mostrar como que a gente vai fazer para lutar contra essa natureza caída. E uma das coisas em que Jesus mais falava é: obedeça a Deus, sirva o outro, busque estar em santidade em Deus, porque desde criança Jesus construiu uma vida baseada na obediência, uma vida baseada em comunhão com Deus. E a comunhão, ela gera fé, a obediência e a comunhão constrói a fé, é a base para você ter o canal. E a fé é nada mais, nada menos do que o canal que te liga a Deus. A fé, ela é basicamente isso, porque a fonte do poder é Deus, a fé é o canal. Quando Jesus fala assim, se você tiver fé que essa montanha moverá de lugar, ela moverá. Jesus está dizendo, se você tiver fé, não se você for o próprio Deus encarnado, porque Jesus era o próprio Deus encarnado, só que ainda assim, ele não usurpou dos meios divinos, da essência divina dele, para ter um bônus nessa terra. Ele viveu a vida exatamente como ele quis passar para nós fazermos, nascer e depender totalmente de Deus. Jesus só fazia os milagres que ele fazia porque ele dependia totalmente de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele conseguia suportar as aflições e até mesmo suportar a cruz porque ele viveu uma vida com a base construída na obediência, e a obediência e comunhão com Deus gera a fé. A fé é o que te liga a Deus. É basicamente isso. A gente só vai conseguir vencer as coisas que a gente tem para vencer. A gente só vai conseguir carregar a nossa cruz se a gente estiver construindo constantemente a nossa vida em Deus. A gente só consegue suportar a fazer a vontade de Deus com Deus, porque você só vai conseguir fazer a vontade de Deus com Deus, porque o fardo em que Deus vai te dar para carregar, a cruz em que Deus vai te dar, a vontade que Ele vai colocar na sua vida, você só vai conseguir carregar com Ele dentro de você, porque é Ele quem vai te ajudar, não é na sua força, não é na sua mão, é Ele dentro de você. Então você tem que colocar na cabeça de que eu só vou conseguir fazer a vontade de Deus com Deus. Você só vai conseguir ser como Jesus
se viver como Jesus. Você só vai conseguir ter uma vida que consegue operar a vontade de Deus, porque Jesus só conseguia operar os milagres, gente, porque ele viveu uma vida baseada na obediência, na comunhão com Deus. Jesus nunca usurpou de seus poderes divinos para ter algo nessa terra. E eu tô enfatizando muito isso, eu tô falando várias vezes isso, porque é pra gente tirar da ideia que a gente é ser humano e a gente erra toda vez e tá tudo bem, porque a gente quer amaciar a nossa carne com isso. E de fato, nós somos seres humanos, nós vamos errar, mas Jesus deu um manual pra gente conseguir sair desse ciclo, conseguir sair desse looping, conseguir sair dessa fraqueza. Porque se a carne nos deixa fraco, a cruz nos deixa forte. Olha que coisa, porque a cruz é onde vai estar Deus carregando junto com nós. Se a carne nos deixa fraco, a cruz nos fortalece. Nós não somos iguais a Jesus, mas ele se fez exatamente igual a nós para nos ensinar que sim, é possível a gente viver uma vida de bênçãos na presença de Deus, sem a gente ter que ficar nessa inconstância, nessa dificuldade, mas a gente não vai deixar de passar pelas coisas, só que também a gente não vai perder o de mais precioso, que é Deus. Às vezes a gente tem a visão errada, distorcida de Deus por causa do pecado, como se Deus tivesse feito um contrato com o homem através de Jesus para nos restaurar. E esse contrato exige a gente não pecar, esse contrato exige a gente fazer uma série de coisas. Só que a única coisa que Deus fez foi uma aliança. Uma aliança se remete a algo de relacionamento, não ao contratual, mas relacionamental. Se é uma aliança que Deus fez com o homem, a base para você ser restaurado em Deus e conseguir ser igual a Jesus é o relacionamento. Uma aliança significa que você está em um relacionamento. O que a gente precisa é de mais relacionamento e menos cláusulas, como se fosse um contrato. É só através da comunhão que você construirá a fé que vai te ligar a Deus. Caso contrário, a gente vai estar sempre fadado a adoecer nessa carne, a não conseguir fazer a vontade de Deus. A gente nunca vai conseguir fazer a vontade de Deus, sem o relacionamento. De novo, se é uma aliança, é um relacionamento, não é um contrato, não tem cláusulas. É aliança. E a fé consolidada e inabalável de Jesus veio da sua vida de obediência e comunhão. É isso que Jesus sempre nos ensinou. Porque para você suportar a cruz, você precisa de Deus. E era isso que Jesus fez. Para ele suportar algo tão tremendo que é morte de cruz, ele precisava de Deus. Para ele fazer a vontade de Deus, ele precisava de Deus. E a gente também deve construir com o Espírito Santo uma vida baseada assim, para a gente conseguir fazer a vontade de Deus. Senão a gente nunca vai conseguir, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir fazer a vontade de Deus se não depender dele. Jesus, ele nunca foi incapaz de fazer qualquer milagre. Ele podia fazer, ele tinha a sua essência divina. Quando Satanás foi lá tentar ele no deserto, Jesus podia fazer as coisas, só que ele nunca fez. Ele sempre colocou a vontade de Deus acima de qualquer necessidade dele. E eu posso te falar isso com experiência própria. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode ter tido revelações de Deus. Você pode ter ouvido a voz de Deus audivelmente várias vezes na sua vida. Você pode ter conhecido o pleno caráter de Deus face a face. Mas se você não tiver comunhão com Deus, como uma aliança, como um relacionamento, de nada adianta tudo isso. Os anjos conheciam verdadeiramente a Deus e ainda assim preferiram dar as costas para Deus. E isso nos ensina que não importa o que você sabe de Deus, o que importa é a comunhão que você tem com Ele. Bom, o vídeo acabou. Eu espero que você tenha entendido de fato o que eu quis dizer, que você tome para si de que você não consegue fazer a vontade de Deus sem Deus. Você não consegue ser quem Deus quer que você seja sem Deus. Você não consegue ser a pessoa de Jesus sem Deus. É isso. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe imensamente.
Se você precisar de esclarecimento com alguma coisa, me manda mensagem no Instagram. Beijo!